dia, a paz do Senhor. Um feliz sábado a todos. Hoje é um dia ótimo para aprender a entrar no repouso do Senhor. Porque o contexto de Hebreus 4, ele é todinho o sábado do Senhor. No versículo 4, que fala que entrar no descanso do Senhor, fala ele do dia 7º. Assim ele fez. Deus precisa descansar, gente? Mas por que ele descansou? Para nos ensinar. Você pode abrir a tua Bíblia, deixa abertinha aí, nós não vamos ler agora, em Romanos 2. Esse é o tema da ministração do dízimo. Vamos falar página. Oi? Página. Página 1285. Romanos 2, página 1285. Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração hoje pela manhã, sobre a palavra do dízimo, que é destronando o farisaísmo, reconstruindo o amor. Lembra na quarta-feira que a gente estudou sobre a graça abundante, a surpreendente graça que nos alcançou? E eu expliquei um pouquinho para vocês que essa graça não é só a morte de Jesus na cruz, mas nós precisamos tomar posse dessa graça alcançada por Cristo na cruz, que é a morte, através do plano de salvação, desenvolvendo a salvação. Lembram disso? E é o que o Senhor tem feito comigo, e hoje eu vou dar um testemunho de como Deus, através de Cristo, tem desenvolvido em mim a salvação, trabalhando em minha salvação. Quem sabe falar para mim o que é farisaísmo? Uma definição facinha de farisaísmo é assim, é aquele que tem o conhecimento da palavra, ele fala o que o outro deve fazer, mas ele mesmo não faz. E essa semana, Deus me deu uma experiência muito maravilhosa. A princípio, quando ela aconteceu, assim, eu não tinha dimensão de tudo quanto Deus gostaria de estar falando comigo, mas eu levantei de madrugada. Lembra que Deus tem feito reuniões comigo às madrugadas, desde que começou o jejum. Eu tenho falado para Deus que Ele precisa completar a boa obra que Ele começou em mim, e Ele é fiel para isso, mas nós precisamos reconhecer algumas formas de Deus trabalhar. Então eu estava, irmãos, voltando de uma ministração, eu estava cuidando de uma pessoa. No caminho, na volta disso, eu parei na farmácia, ali na 16, do Conde, Farmaconde, quase ali do lado daquele hotel. Isso. Parei ali para pegar um remedinho da minha gengiva. Entrei, peguei, na hora que eu estava saindo, eu estava falando no telefone com a dona Eunice, né, dona Eunice? E eu saí rapidinho assim, que já era muito de tardezinha já, e de repente eu sou surpreendida com uma pessoa muito bem vestida. Olha que essa imagem não foi por acaso, nós estamos vendo um homem de terno, e o que ele está fazendo? Pedindo socorro. Um homem de terno pedindo socorro, pedindo algo para uma pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu saí, de repente, no telefone, eu escuto uma voz: moça, ai, que susto! Ai, desculpa que eu te assustei. Dificilmente, eu sou muito distraída com relação à fisionomia, e naquela correndo assim, verificar a roupa que tá, se está com bolsa, se está segurando sacola, eu não olho essas coisas. E ela disse assim: eu estou com muita vontade de tomar um sorvete. Sabe aquele sorvete mais caro que tem, aquele grandão, grosso, como chama? Magnum. Eu estou com muita vontade de tomar um sorvete, você não me paga um? E quando ela estava falando essas coisas para mim, eu olhei para ela estava muito bem vestida, e ela estava com 3 ou 4 sacolas, eu não me lembro, daquela padaria ali da esquina também da 16, a La Maison. Tinha pães, não deu para ver muita coisa, mas ela estava descendo de lá e estava com a sacola cheia de coisas. E quando eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus, o que eu faço? Como assim uma pessoa está me pedindo para pagar um sorvete? Aí ela terminou essa frase, ela disse assim:
eu estou sem dinheiro. E ela, detalhe, ela disse qual sorvete ela custaria, o mais caro. Ela estava olhando isso no telefone, escutando tudo. Eu falei, espera só um minutinho. Eu entrei lá dentro da farmácia. E eu assim, meu Deus, o que eu faço? Tô Eunice, eu lembrei que eu estava com ela no telefone. Tô Eunice, me ajuda, tem uma moça aqui assim, olha, vestida assim, assada. Ela está me pedindo para pagar um sorvete para ela, o que eu faço? Ah, minha filha, um sorvete, tá calor, né? Eu falei, deixa quieto. Falei, fui no caixa e falei assim, moça, eu preciso comprar um sorvete para uma moça que está ali, qual é o valor? Ela disse, e na hora que eu estava efetuando o pagamento, passa para mim aí, Éder. Veio esse versículo para mim, Mateus 5,42, eu estava produzindo uma ação sem ter conhecimento exato da vontade de Deus, entendendo que Deus queria comigo naquela situação. E me vinha esse versículo, dá a quem te pede. Está falando ali em Mateus 5,42 que é para dar aos pobres somente? É a mesma coisa quando a gente vai em Êxodo 20, no 5º mandamento, qual é? Treinando a igreja, honra. Está falando que é para honrar pai e mãe quando eles são bons? Quando eles atingem a tua expectativa? Não. É para honrar pai e mãe. Se ele for um estuprador, se ele estiver preso na cadeia, se ele for a pessoa de mais mau caráter, isso te dá direito diante das leis de Deus de desonrá-lo? Não dá. Então é a mesma forma de Mateus 5,42. Dá quem te pede, não está definindo o tipo de pessoa. E eu só ficava assim, dá quem te pede, dá quem te pede. Aí eu vou te perguntar, Deus vai pedir para você dar algo para alguém sem que você tenha naquele momento algo a dar? Eu tinha. Então o que Deus esperava que eu fizesse? Não julgasse, apenas desse. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não vire as costas. Em outra versão diz uma coisa muito interessante: não te desvies, irmãos. Sabe aquela sensação de quando tem alguma pessoa que às vezes ela não está muito bem vestida e você tem a sensação de que ela vai te pedir alguma coisa, você atravessa a rua, tenta desviar? Olha a seriedade da graça abundante que Cristo tem trabalhado na minha vida. E a partir desse momento eu comprei o sorvete e falei para ela, pode entrar, porque na sorveteria lá no congeladorzinho que tinha dentro da farmácia, tinha de todos os sabores. Falei, você pode entrar, já está pago, só falar com a mulher do caixa e você escolhe o sabor. Entrei no carro e fui embora. Mas eu fui embora sem entender nada do que estava acontecendo. Você imagina uma pessoa super bem vestida, com 3 ou 4 sacolas na mão, cheias de coisas. Ela estava descendo de uma padaria e me pede para dar algo. Eu só entrei no carro, continuo falando com a Dona Eunice, eu não entendi nada, não estou entendendo nada, mas enfim, o único versículo que veio na minha cabeça é dar a quem te pede. E cheguei em casa, falei, Senhor, eu não entendi, mas eu sei que se tem algo profundo a ser trabalhado e ministrado, o Senhor certamente fará. Que horas que eu acordei? De madrugada. Como sempre, Deus ama falar com a gente às madrugadas. Acordei e eu, novamente, Ele colocou uma pergunta no meu coração para que eu fizesse para Ele, para que Ele pudesse me responder. E eu disse, Senhor, eu não entendi aquela situação. Eu recebi o versículo, dá quem te pede. Mas eu tenho certeza que o Senhor quer ministrar alguma coisa no meu coração muito mais profunda do que simplesmente dar. E aí o Senhor começou a falar comigo, filha, porque depois vieram outras coisas na minha cabeça. Eu era assim, uma briga do diabo e os anjos do Senhor. Porque um falava, dá quem te pede, e o outro dizia assim, tudo ao mesmo tempo, sorvete? O que o sorvete representa para quem conhece a lei de saúde? Quebra da lei de saúde. Como eu tendo consciência disso e ensinando como eu vou financiar um sorvete para uma pessoa? E Deus começou a falar, qual que era o tema mesmo da ministração do dízimo? Quebra do destronando o farisaísmo, ou seja, de que modo eu faço isso? Como eu poderia imputar um erro a alguém se
sendo que esse alguém não conhecia a lei de saúde de Deus. E aí ele começou a falar assim para mim: se fosse o seu filho, os seus filhos, pedindo um sorvete, você daria? Eu falei: Senhor, eu não só daria, como já dei várias vezes. Ou seja, para aquele que não conhece a lei de saúde, você quer aplicar a lei de saúde. Para quê? Para dificultar o desembolso. Por quê? Porque para a gente é o quê? É confortável. Agora, para aquele que conhece a lei de saúde, no caso, os meus filhos, e diz: mãe, deixa eu tomar um sorvete hoje, como compadece o coração de um pai e de uma mãe? Senhor, eu vou dar, porque é uma vez ou outra, eu acho que não tem problema. Aí a gente faz concessões, quando interessa. E Deus começou a trabalhar isso. Cuidado para você não aplicar uma lei para quem não conhece, e para quem conhece, você simplesmente aliviar. E eu fui entendendo a benignidade, a bondade de Deus, não só com aquela pessoa, como também com a minha vida, porque o ensino nos leva à salvação. O ensino nos leva a nadar na abundante graça que Deus nos dá. Favor imerecido, quando Deus vem tratando conosco os nossos pecados, isso é abundância de graça, isso é favor imerecido. Tendo esse entendimento, eu queria que você lesse ali Romanos 2, versículo 1, aí na sua Bíblia, página 1285. Irmãos, isso tem sido todos os ensinos que têm vindo para mim nesse tempo de jejum e oração. Eu tenho amado o Senhor, eu tenho me regozijado nele, e a obediência de ceder, principalmente quando a gente não entende, mas simplesmente fazer e depois saber que no tempo determinado, na hora dele, ele acha de esclarecer, é maravilhosíssimo. Olha o que fala aí, o título é O Justo Juízo de Deus. 2:1. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer que julgas, pois no que tu julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas. Certo? Eu estava julgando aquela pessoa porque ela estava bem vestida, porque ela tinha dinheiro para ter comprado todas aquelas coisas, como eu tinha que dar. Então eu precisava de uma desculpa para mim. A desculpa é: eu vou quebrar a lei de saúde. Como eu vou oferecer sorvete se eu prego que doce faz mal à saúde? E a lei do Senhor diz isso. Vocês estão entendendo? Então, aí a Bíblia está dizendo que eu sou indesculpável por fazer a mesma coisa. Versículo 2: mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, escaparás do julgamento de Deus? Senhor, misericórdia, muito obrigado pela tua bondade de ter me mostrado isso, que eu sou condescendente, eu sou benigna com os meus filhos, quando eles conhecem a lei, e quando o outro que me pede, não importa as circunstâncias, porque lá está dizendo em Mateus 5,42, que a gente deve dar a todo aquele que pede, eu quero aplicar a lei. Eu sei que o Senhor é um Deus justo e agradeço por estar me mostrando os erros que ainda há no meu caráter. Versículo 4, a parte mais importante. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade? Irmãos, uma oração que já faz alguns anos, desde que eu preguei as benignidades de Deus, eu não sei quanto tempo faz isso, uns 5 anos, Rogério, você assistiu? Uns 5 anos atrás eu preguei sobre as riquezas da benignidade. Eu não me deito sem dizer: Senhor, quais são as riquezas da sua benignidade manifestadas nesse dia da minha vida, porque eu as quero reconhecer e dar graças ao Senhor. Você sabe por que a importância disso? Nós estamos falando nesse tempo que nós temos que chegar ao arrependimento, não temos? Para recebimento da chuva serôdia, porque a chuva serôdia é a chuva que capacita os 144 mil a fazerem a obra. É o poder de Deus que vai ser derramado em abundância. Como é que eu consigo chegar ao arrependimento? O versículo 4 está dizendo para a gente, olha aí:
Se você reconhecer as riquezas da benignidade, a paciência, a longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, ou seja, se eu reconheço a bondade de Deus em me mostrar através do meu dia a dia os meus erros, eu reconheço a bondade de Deus em vez de ficar brigando. Agora eu vou ter que dar, olha isso, Senhor, está bem vestida, está com a mão cheia de sacola, cheia de comida. Além de me pedir um sorvete, ele me pediu o mais caro. Senhor, louvado seja o nome do Senhor, eu não estou entendendo o porquê, mas eu vou fazer. Na hora que chegar o tempo do Senhor, o Senhor conversa comigo, porque eu creio que não foi só abençoar aquela mulher que estava com vontade de tomar aquele sorvete. Isso tem lições práticas para a minha vida. E de madrugada, irmãos, não tardou, porque quando nós fazemos orações que interessam a Deus, a vontade, a propósito, o que acontece? Imediatamente Ele nos responde. E é maravilhoso viver a benignidade, é maravilhoso descobrir a respeito de si mesmo e poder acertar os detalhes, a felicidade que surge no coração de estar agradando a Deus e ter feito algo para alguém, não importa quem seja, se alguém com ou não dinheiro, é muito intenso e é muito poderoso. Então, se você todos os dias fizer essa oração, Senhor, eu quero reconhecer as riquezas da tua benignidade nesse dia da minha vida, e você começar a enumerá-las. Senhor, obrigado por ter colocado aquela pessoa, obrigado por essa dificuldade, obrigado porque eu tive que resolver isso, obrigado porque tudo isso está gerando em mim um peso de glória muito excelente. Quando eu reconheço e não desprezo as benignidades do Senhor, ela me leva aonde? Ao arrependimento. Qual é a chuva do arrependimento? Chuva temporã. Olha só como é precioso, como é importante, irmãos. Existe um caminho para esse vento da chuva temporã. Reconhecer as riquezas da benignidade do Senhor. Como isso acontece? São as coisas boas? Não somente, mas principalmente os apontamentos nos erros que existem no nosso caráter. Isso é abundância de chuva temporã. Arrependimento, eu fico pronta porque eu estou me arrependendo, sabendo quem é Deus, então eu sigo para a torrencial da chuva serôdia, que faz com que eu receba o poder de Deus para a intensa pregação que nós somos chamados a fazer como 144 mil, amém? Então, com esse entendimento, irmãos, lembra-se sempre, nunca Deus vai pedir para você colocar em prática algo que você não tenha condições. Então, se Deus está pedindo para você guardar o sábado, Ele já operou a condição para você guardar. Se Ele está pedindo para você ofertar na vida de alguém, Ele já operou as condições para você fazê-lo. Se Ele pediu, uma pessoa te pediu um sorvete, Ele já colocou o dinheiro na sua carteira. Deus não pede nada, absolutamente nada, que nós não possamos fazer. Só que existe uma determinação, uma decisão do nosso coração. Nós podemos justificar, ou nós podemos reconhecer as benignidades e a bondade de Deus. E esse louvor fala sobre a bondade de Deus, como Ele é bom o tempo todo. És fiel, Senhor, o tempo todo, quando Ele está falando conosco, pedindo para que a gente faça algo, pedindo talvez, hoje é o primeiro dia do mês de abril, muitos ainda não receberam seus salários. Às vezes Deus não vai encontrar nesse gasofilaço no dia 1º de abril dízimos, porque dízimos são respectivos ao quê? Ao salário, ao trabalhador que é digno do seu salário. Geralmente o pessoal recebe no 5º dia útil, hoje é dia 1º, chega no final de mês, está todo mundo dormindo. Mas o que Deus pode estar esperando de você nesse momento? Uma oferta voluntária. Lá fora, com pessoas de muitas formas. Só disponha o teu coração para compreender aquilo que Deus quer acessar, e acessar em cada momento da tua vida. Só seja livre das amarras do diabo e escravo da vontade de Deus. Amém? Então vamos adorar o Senhor com esse louvor.
enquanto o louvor toca, aqueles que estiverem preparados, venham colocar no gasofilácio os seus dízimos e as suas ofertas.